Quando ainda no mundo, o Senhor Jesus havia instruído os discípulos a permanecerem em Jerusalém até que do alto recebessem o Espírito Santo. Uma vez recebido, a grande comissão exigia pregar desde o lugar mais próximo ao mais remoto. Observe: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. A pregação em Jerusalém suscitou oposição, e esta cooperou para que os discípulos fossem apressadamente a todas as cidades da Judeia e Samaria e até aos confins da terra. A barreira linguística não era um problema, visto que desde o Pentecoste os discípulos haviam sido dotados com o dom de línguas. Mas, à medida em que avançavam, outros inimigos surgiam. Diferente do cristianismo, a cultura pagã, além de politeísta, fazia das imagens de escultura uma representação dos seus deuses. E quando os discípulos pregaram que não são deuses os que se fazem com as mãos, logo levantaram perseguição. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Os imperadores romanos também não toleraram os cristãos, pois no contexto religioso romano, eles não eram vistos apenas como governantes políticos. Eles também podiam receber títulos e funções sagradas dentro do culto imperial, significando que cada imperador zelava igualmente por sua religião, e um povo que se levantasse pregando contra isto era merecedor de perseguição, tortura e morte. Vejamos alguns destes títulos. Primeiro, Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Por este título, o imperador era responsável pelos rituais públicos e pela relação entre os deuses e o Estado. Se fosse na cultura hebraica, o imperador seria tanto rei como profeta e sacerdote. Segundo título, Divi Filius, ou Filho de um Deus. Alguns imperadores se viam como filhos da divindade, portanto, digno de adoração. Terceiro, objeto de culto ainda em vida. Certos imperadores recebiam veneração durante o seu tempo de vida. Queimar incenso diante do imperador ou de sua estátua podia ser visto como sinal de lealdade ao império. O contrário era visto como traição, portanto digno de perseguição, prisão, tortura e morte. Todavia, fique claro que os cristãos reconheciam e obedeciam os imperadores como autoridade civil. Apenas se recusavam a obedecer em tudo quanto fosse contrário aos 4 primeiros mandamentos do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Diz o livro Grande Conflito. O paganismo previa que se o Evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Desde a morte de Estevão, a perseguição e martírio dos cristãos durou mais de 2 séculos, tanto pelos judeus como por Roma pagã. A última destas incursões durou exatos 10 anos, de 303 a 313 d.C., sob o imperador Diocleciano, o qual exigia que os cristãos lhe queimassem incenso e blasfemassem de Deus. Cumpriu-se o que fora profetizado por João o Revelador: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se há uma verdade clara sobre tais incursões, esta é: toda a espécie de perseguição levantada contra os que pregam a verdade bíblica é motivada por Satanás, o qual odeia a palavra de Deus. No ano 313
13 foi proclamado o Edito de Milão pelos imperadores Constantino o Grande e Licínio. Este decreto deu garantia de liberdade de culto para todas as religiões, restituição dos bens confiscados dos cristãos, fim das perseguições promovidas por imperadores anteriores e o reconhecimento legal do cristianismo dentro do Império Romano. Conquanto o edito parecesse bom, ao permitir que a igreja adorasse e pregasse em liberdade, esta não foi senão uma estratégia de Satanás. Como assim? Vamos explicar. É bem conhecido o provérbio: se não podes vencê-los, junta-te a eles. Enquanto a perseguição durou, Satanás parecia vencer, mas na verdade estava vencendo o cristianismo, porque cada pessoa que morria com a certeza da salvação. Isto não seria bom para os negócios de Satanás. Finalmente, pela astúcia, Satanás conseguiu vitória onde não obteve pela força, pois enquanto a perseguição durou, quanto mais cristãos morriam, tanto mais gente se convertia genuinamente ao cristianismo. Mas com a aparente liberdade, a igreja passou a ganhar conversos não genuínos, pessoas que ao mesmo tempo que professavam receber a Jesus, mantinham crenças e práticas pagãs. Isto enfraqueceu o cristianismo e fê-lo sem poder do Espírito Santo. Bruce Shelley, em A História do Cristianismo, escreveu: o imperador Constantino é uma das maiores figuras da história do cristianismo. Após sua conversão, o cristianismo passou rapidamente do isolamento das catacumbas para o prestígio dos palácios. O movimento começou no século IV como uma minoria perseguida e terminou o século como religião oficial do Império. Assim, a igreja cristã uniu-se ao poder do Estado e assumiu a responsabilidade moral por toda a sociedade. Para servir ao Estado, sua doutrina foi refinada e sua estrutura desenvolvida. Depois de um decreto do imperador Justiniano, o bispo de Roma foi reconhecido como o cabeça de todas as igrejas do Império. Quando os ostrogodos perderam o controle de Roma em 538 d.C., a influência do bispo de Roma sobre o Ocidente aumentou. Então, a Igreja de Roma governou suprema até um pouco mais do longo período conhecido como a Idade Média. Este período é também chamado Idade Escura, e uma das razões para isto é o fato de que a Igreja dominava excessivamente a sociedade. Durante este período, a simples doutrina da Igreja primitiva foi diluída e misturada com a filosofia grega. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensinou aos discípulos a não orar usando vãs repetições, mas este ensino foi completamente ignorado. Foram proferidas blasfêmias como a de que o Papa é o vigário de Cristo, outro Deus na terra, e que os padres podem perdoar pecados. Como aconteceu com os fariseus, as tradições ocupavam um importante papel em detrimento das Escrituras, e todos os que não concordavam com estes ensinos da Igreja eram estigmatizados, perseguidos, presos e mortos. E isto, além da depravação, crimes e abusos que permeava parte do clero. Disse Martinho Lutero: ninguém pode imaginar que pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso costumam dizer: se há inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo de onde procede toda a espécie de pecado. Em vista dos abusos da Igreja e seu claro afastamento da verdadeira religião, sempre houve cristãos sinceros que levantaram um protesto contra a Igreja. Vejamos alguns casos durante a Idade Média. No início do século XII, Pedro Valde e seus seguidores, os valdenses, os quais, além de terem a Bíblia na sua língua materna, desmereciam a pretensão de superioridade papal e ensinavam que somente os méritos de Jesus eram suficientes para a expiação do homem e que por isso a pessoa não precisava de intercessão de santos, peregrinações ou indulgências. No século XIV,
João Wycliffe ensinava sobre a autoridade infalível das Escrituras e do Espírito Santo como seu único intérprete, desmerecendo a tradição e o magistério da Igreja em tudo quanto fosse contrário às Escrituras. E João Huss, além de apelar à autoridade das Escrituras, condenou o abuso da Igreja em ministrar aos fiéis durante a missa apenas o pão, em vez de ministrar tanto o pão como o cálice, conforme ensinou o Senhor Jesus. Mas a grande reforma viria no século XVI por Martinho Lutero, o qual abalou todos os fundamentos da Igreja Católica Romana, pregando sobre a justificação pela fé, o abuso do clero católico e o princípio protestante de basear as doutrinas apenas nas Escrituras. Enquanto Lutero pregava na Alemanha, Calvino e outros pregavam as mesmas verdades na França, condenando o abuso da centralização do poder entre os bispos, em vez de legar a condição da Igreja aos presbíteros, como na Igreja primitiva. Na Suíça, pregava Ulrich Zwingli. Na Inglaterra estava William Tyndale combatendo abusos do clero, exaltando as Escrituras e desfazendo as doutrinas da então Igreja baseadas na filosofia de Platão, como a da imortalidade da alma. Os discípulos pregavam sobre a ressurreição dos mortos. Mas Agostinho de Hipona, trazendo o dualismo platônico corpo e alma, tornou desnecessária a ressurreição, pois que, se aquele que morre já recebe o galardão, paraíso, ou purgatório, ou inferno, qual seria ainda o papel da ressurreição dos mortos? Nos séculos posteriores, outros reformadores se levantaram contra abusos e tradições que não encontram fundamentos nas Escrituras. John Smith condenou o batismo infantil e por aspersão e ensinou o batismo bíblico que deve ser consciente e por submersão. John Wesley ensinou sobre a necessidade de santificação dos crentes e a separação entre a Igreja e o Estado. Em cada um dos movimentos que se erguiam, mais e mais claro ficava que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade.